E aí galera, beleza? Então tá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, tá ok? Hoje nós iremos falar sobre os segredos dos rastreadores profissionais. Quais são os segredos, você sabe? Então fique aí conosco aí após a vinheta. E aí galera, então, muitas pessoas me perguntam, Riva, qual é o segredo para ser um rastreador profissional, ou quais são os segredos dos rastreadores profissionais? Por que eles têm tanto sucesso em suas operações? Antes de começar, pessoal, eu preciso fazer algumas considerações. O que? Rastreamento ele é dividido em quatro. Existem quatro tipos de rastreamento. Então você tem o rastreamento humano, você tem o rastreamento canino, você tem o rastreamento de satélite por satélite, esse que você tem no seu celular, no seu veículo, né? E você tem também o rastreamento por rádio, que é usado em operações militares. São colocados rádios, né, em várias viaturas ao longo do terreno, ou então em pontos estacionários, e aqueles rádios fazem triangulação, semelhante também ao que acontece com o seu celular, pelo sinal da rede, né, do seu celular. Então isso também é um sinal via rádio, tá ok? Então galera, o rastreamento humano ele subdivide-se em quatro subfases ou quatro subtipos de rastreamento. Você tem um rastreamento de subsistência, você tem um rastreamento de observação, aquele que você usa, que é a National Geographic, né? Ela usa para produzir os seus vídeos. E o rastreamento de subsistência, que eu falei anteriormente, é aquele que você usa para poder encontrar o seu alimento. Você índio, você morador do interior, né? Você usa esse rastreamento de subsistência para você encontrar seu alimento, seja ele vegetal ou animal. E tem também o rastreamento voltado para o resgate, que nós aqui na equipe Onça Negra chamamos de rastreamento de resgate. E tem, obviamente, o rastreamento de combate. E esse rastreamento de combate a gente aqui na equipe Onça Negra divide ele em dois, que é o rastreamento de combate propriamente dito, que é um curso oferecido para policiais, militares das Forças Armadas, policiais em geral, né, e militares das Forças Armadas. E também temos o rastreamento tático operacional. Nesse rastreamento tático operacional, ele é desenvolvido para agentes de segurança privada. Então você que é um vigilante, que é um agente de segurança privado, né, que trabalha para alguma empresa de segurança, você pode nos procurar também para realizar esse curso de rastreamento tático operacional, beleza? Ele tem uma pequena diferençazinha aí, que é a parte de contra-rastreamento, que não é interessante que a gente passe isso para os civis, para quem não é um agente de segurança pública, beleza? Então valeu. Quais são os segredos que o rastreador profissional tem? Você sabe qual é? Não? Então fique conosco aí. Então pessoal, o primeiro segredo é, o rastreador ele sabe que ele não nasce rastreador, ele tem que treinar, tem que estudar, tem que praticar muito para ele poder se tornar um rastreador profissional, para ele muito bem cumprir a sua missão, seja ela qual for. E o segundo segredo é, sempre que você iniciar uma operação de rastreamento, seja ela de resgate, de subsistência, de observação ou até mesmo de combate ou tática operacional, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o ambiente à sua volta. Qual é o tipo de substrato que tem ali? O substrato é o solo, né? Qual é o tipo de substrato que a gente tem ali? É terra solta, é terra firme, é asfalto, se for no caso de um rastreamento de combate mais voltado para a área policial, você está perseguindo alguém que pode ter entrado numa área urbana, uma área urbanizada, que saiu de uma área rural e foi para uma área urbanizada, ou que está numa área urbanizada e foi para uma área rural. Como é que você faz para poder seguir naquele tipo de substrato, naquele tipo de solo, naquele tipo de terreno? Cada terreno ele tem a sua particularidade. Então o rastreador ele não perde tempo, ele investe um pouco de tempo para entender qual é o tipo de vestígios e rastros que ele vai encontrar naquele tipo de substrato, beleza? Por exemplo, se você está em terra batida, terra firme, onde passa muitos veículos,
Você vai ter uma pegada ali? Vai, porém, quando passar um próximo veículo, ele vai apagar ou vai contaminar aquela pegada, né? Então, aquele tipo de substrato ele é um pouco mais difícil de você rastrear, diferente do interior da mata. Que no interior da mata, muito raro você encontrar uma pegada. Você vai encontrar mais o que? Outros tipos de vestígios. Às vezes um vestígio aéreo acima do chão, né? Ali você vai ver um galho quebrado, uma folha virada, torcido, um pedaço da casca de uma árvore rompido. Então tudo isso é um fio de cabelo, um fio de roupa. Então tudo isso aí vai ser usado para você criar aquela imagem dinâmica que você precisa criar para poder seguir naquela missão de rastreamento. E o terceiro agora, pessoal, é por que esses rastreadores profissionais aprenderam a rastrear? Então nós temos diversos exemplos aí, tá ok? Por exemplo, um dos nossos parceiros e amigos aí, o instrutor Santana, ou o Carcará Santana, lá do JIT, lá do Ceará, ele aprendeu a rastrear com o seu pai, que aprendeu com o pai dele, ou seja, é uma tradição que vem aí de dezenas e dezenas de anos, né? O Santana ele aprendeu porque ele morava no interior no sertão cearense, ele morava lá no interior, então muitas vezes ele precisava daquelas técnicas de rastreamento até mesmo para caça, para subsistência. Então o tipo de rastreamento que ele aprendeu, ele não nasceu sabendo, ele aprendeu, teve a sorte de nascer numa família dos quais, né, tinham esse conhecimento incutido nas suas raízes. Então o Santana é uma pessoa muito sortuda nesse ponto de técnicas de rastreamento, que o pai dele desde pequeno ensinou para ele, né? O professor Sérgio de Oliveira Neto, por exemplo, autor hoje de 8 livros no assunto de rastreamento aqui no Brasil, tem mais de 25 anos de experiência. Apesar dele ser, ou melhor, além dele ser um professor de faculdade, né? Ele escreveu 8 livros sobre o assunto, ou seja, é um estudioso sobre o assunto. Hoje eu reconheço o professor Sérgio como a maior autoridade de rastreamento de resgate aqui no Brasil. Então tem mais de 25 anos que ele se dedica, né, ao rastreamento de resgate em especial. Beleza? Eu, por exemplo, quando eu fiz 19 anos que eu entrei, né, para o Corpo de Fuzileiros Navais, todos sabem aí, né, já um pouco da minha história. Lá foi onde eu tive o primeiro contato com o rastreamento, quando a gente ia executar operações de reconhecimento, né, ou outras operações em si, a gente precisava entender um pouco o que era o rastreamento. Então, alguns instrutores passavam para a gente aquilo. Porém, o meu curso que me formou como rastreador, eu fiz só em 2005. E em 2004 eu tinha feito o curso de caçador de sniper militar, que lá também é passado instruções de rastreamento, né, e contra-rastreamento, para a gente poder entrar e sair num ambiente sem que um outro caçador nos plote, nos encontre. Então ali em 2004, posso dizer que de maneira profissional, me foi passado o primeiro contato do assunto de rastreamento. Em 2005 eu tive a sorte de fazer um dos 2 cursos de rastreamento e contra-rastreamento que teve no Exército Brasileiro. Né? Nesse de 2005 eu fui aluno e em 2006 eu fui instrutor, beleza? Então, em 2005 para cá, foi onde eu me profissionalizei no assunto de rastreamento, em especial de combate, tá ok? Muitas técnicas foram ensinadas, eu também tive que buscar muitos conhecimentos fora, além dos 8 livros do professor Sérgio, né, que na verdade eu tenho 7 livros dele, 2 inclusive foi presente dele. Agradeço, professor, por esse presente, tá? Me ajudou muito, eu estava precisando desse conhecimento para fazer um webinário internacional, e o professor Sérgio me cedeu esses 2 livros aí, e ainda está faltando eu comprar um outro livro dele para fechar a coleção. Além desses 8 livros, pessoal, eu já li mais de 10 livros estrangeiros, tá ok? Em inglês, falando somente do assunto de rastreamento. Mas para que tudo isso? Para que eu possa cada vez mais desenvolver o conhecimento de rastreamento. Por quê? Para a minha profissão. Por exemplo, se você é um operador de uma equipe de resgate voluntário, uma equipe de resgate civil voluntário, igual o Grupo Sussuarana, igual os bombeiros civis, igual muitos outros que tem por aí, tá ok? Você precisa saber muito sobre como encontrar uma pessoa, sobre como resgatar uma pessoa.
né? Só que como é que você só há resgate quando você encontra a vítima, quando você encontra aquela pessoa perdida? Como que você faz para poder encontrar? Então o interessante é que você tenha o conhecimento de rastreamento para facilitar com que você encontre aquela pessoa, tá ok? Por quê? Você desenvolvendo isso, você consegue ampliar o seu canal de atuação, né? A sua rede de atuação ela vai ampliar muito. Mesma coisa um policial. Quando um policial está em perseguição a um foragido, por exemplo, ou a um criminoso, ele precisa, por vezes, entrar no ambiente rural, ou até mesmo persegui-lo em uma construção, em uma área de construção, né? Uma área abandonada, algo do tipo. Então, se ele tiver um mínimo de conhecimento de técnicas de rastreamento, aquilo ali vai aumentar em muito, vai potencializar em muito, tá, a capacidade daquele policial de poder encontrar quem está perdido ou quem ele está buscando, quem está foragido, tá ok? Então vai aumentar muito aquilo ali. Uma coisa é você ir atrás de alguém sabendo o que você está fazendo, outra coisa é você achando que sabe o que está fazendo, tá? Que aí vai lá no nosso primeiro ponto. O que esperar de quais são os sinais que a gente vai encontrar no terreno. Estão vendo, pessoal? Uma coisa está ligada à outra. Então, o que eu vou encontrar? Pessoal, eu só vou conseguir enxergar o que eu sei, tá? Ou o que eu acho que sei. Somente. Não tem como eu querer ver alguma coisa que eu não entendo, que eu não conheço. Não tem como. Eu vou procurar, a mesma coisa eu procurar uma pegada em poça d'água. Não tem como eu encontrar. Eu posso achar uma fração. Se for, por exemplo, como é que eu vou encontrar uma pegada dentro do mar? Não tem como. Por causa da correnteza, ela vai atrapalhar, vai apagar aquela pegada. E a mesma coisa é a pessoa leiga, ela querer encontrar uma pegada num ambiente difícil. Porque qual é o tipo de pegada, qual é o tipo de rastro que ela vai encontrar ali? Ela não vai encontrar uma pegadinha perfeita. Ela vai encontrar outras evidências. Tá ok? Beleza, pessoal? Então é por isso que nós, rastreadores profissionais, buscamos esse conhecimento, para poder melhorarmos como profissionais, né? E para que nós consigamos, né, fazer melhor o nosso trabalho. Beleza? Seja esse profissional, um rastreador de resgate, um rastreador de combate, seja você um nativo, né, que a gente chama de habitante da localidade, um abiloc, né, para caça de subsistência, seja lá para o que for, você tem que melhorar suas terras. E como que você melhora? Você só consegue melhorar alguma coisa praticando aquela coisa, tá ok? E de preferência, praticar com alguém que tem um conhecimento maior que o seu, para que ele possa, se necessário, né, te corrigir em algumas atitudes, corrigir você em algumas atitudes. E o quarto segredo, talvez o mais importante, que é esse segredo, ele motiva todos os outros, tá? O rastreador profissional, ele sabe que ele é o último recurso que está disponível para encontrar quem ou o que está perdido. Se você é um rastreador de resgate, por exemplo, do bombeiro, das equipes de bombeiro, seja lá bombeiro civil ou bombeiro militar, que está em operações militares, ou de grupos voluntários, como eu falei, o Grupo Sussuarana, por exemplo, né, e muitos outros que tem por aí. Então, se você é um bombeiro que está participando de uma operação de resgate, já foi usado o helicóptero, já foi usado o drone, já foi usado, às vezes, até outras equipes de busca ali pelo chão, tá ok? Por terra, né? Já foi usado, dependendo do local, busca em margens de rio e por aí vai. Só que nenhuma delas teve sucesso. Por isso que eles vão chamar você, rastreador profissional. E o que acontece? Ali, você vai ter que ir seguindo os rastros deixados pela vítima. Ah, Riva, mas agora muita gente já passou por ali, contaminou todo o terreno, como que eu faço para encontrar? É muito mais difícil, vai demorar muito mais. Por isso que eu falo que se tem uma dica para quem não é rastreador, para quem não pretende fazer, né, cursos de rastreamento aí, a dica que eu dou é o seguinte: a primeira coisa que você deve fazer é, encontrou o sinal de alguém que entrou no meio do mato, que se perdeu, a primeira coisa que você deve fazer é isolar a área, não contaminar o local e chamar um rastreador profissional. Porque esse rastreador profissional, quando ele chegar nesse terreno, nesse ambiente, nesse local, né, nessa cena que a gente costuma chamar de cena,
nessa cena de rastro, ele vai ter capacidade plena de poder, no mais curto tempo possível, encontrar e começar a seguir aqueles rastros ali e encontrar a vítima ou encontrar o foragido, se for a situação aí no rastreamento de combate. Beleza? Então a dica que eu dou é essa. Você isole, se você não tem o conhecimento ou não quer ter o conhecimento, isole a área e chame um rastreador profissional. Aquele rastreador vai chegar ali e vai poder começar o rastreamento a partir dali com muito mais eficiência. Imagina só, você é uma pessoa se perdeu, uma criança se perdeu, né? Aí muita gente vai atrás, não, tá aqui e tal, contaminou toda a área, 10 pessoas foram atrás. Para você isolar uma pegada de criança que é menor do que a pegada de um adulto, às vezes até um adulto pisa em cima de uma pegada de criança, ou ele faz um vestígio maior em cima de onde tinha um outro vestígio daquela criança. Ou seja, se tinha uma folha dobrada, você não sabe, virada, você não sabe mais se é da criança ou se é daquela equipe de busca. Então, como que você vai individualizar aquele rastro para ligar a pessoa, aquela criança que se perdeu? Isso é o exemplo que eu estou dando, tá ok? Como que você vai fazer isso? Então é muito mais difícil, tá? Então a primeira dica, né, que eu daria, ou que eu dou, é essa daí. Isole a área até a chegada da equipe de rastreamento profissional. Então, pessoal, como eu estava falando, o rastreador profissional ele é o último recurso disponível. Falhar não é uma opção, beleza? Então, o policial que ele quer ter esse tipo de conhecimento, nós temos cursos aí. Tem o professor Sérgio Oliveira Neto, que ministra cursos. Tem o Carcará Santana, lá do JIT, lá do Ceará, que também ministra cursos. Tem a nossa equipe, que também ministra cursos, como eu já falei, né? Se você tem interesse, você policial ou militar, e tem interesse em adquirir, em somar esse conhecimento seu de rastreamento com os conhecimentos que você já tem, para melhorar a sua capacidade operativa, para você ter a vantagem humana sobre o meliante, sobre aquele contraventor, entre em contato com a nossa equipe, o link está na descrição, o nosso contato está na descrição aí desse vídeo. E você, que é civil, voluntário ou não, e quer ter o conhecimento de sobrevivência, né, entre também em contato conosco aí pelos mesmos links aí da descrição. Então, pessoal, para você que ficou até agora, um bônus aí no nosso vídeo, tá ok? Vou dar 3 dicas aí de por que você deveria começar a aprender a rastrear desde já. Por que você deveria aprender a rastrear? Primeiro ponto, ele melhora muito a sua capacidade cognitiva, a sua percepção do ambiente. Tá ok? Você melhora demais a capacidade de percepção, tanto auditiva, olfativa, visual, tátil. Tá ok? Imagina só, você conseguir observar uma textura de um tecido, aquela textura em si que você está averiguando, avaliando ali, o que aquilo ali influencia para você, tá ok? Aquilo te dá condições de você poder, através, né, do coletivo de informações que você encontrou ali, você consegue avaliar até mesmo o perfil psicológico daquela vítima. Tá? Você consegue saber se a vítima está desesperada ou não, se ela está calma, se ela tem um adestramento bom, tá? Se você é policial, por exemplo. Como é que você sabe se o bandido tem um grande grau, um elevado, né, grau de conduta, de técnicas de combate? A partir dos indícios que ele deixa ou não, tá ok? Mas para isso você precisa fazer um curso para desenvolver essas capacidades aí, tá ok? Outra coisa, ele melhora muito a sua memória, tá? Porque toda vez que você coleta uma informação, coleta outra informação, aquilo ali vai guardando na sua memória. Para quê? Para você fazer aquela imagem dinâmica que eu já falei. Então, você fazendo aquela imagem dinâmica ali, você consegue traçar o perfil daquele meliante, daquela vítima que está perdida ali também, beleza? E o outro, ele desenvolve o seu raciocínio rápido, lógico e analítico, tá? Então, você acaba desenvolvendo. Por quê? Quando você está aqui, ó, a minha visão periférica ela consegue pegar 180 graus à minha volta, né? Então,
se eu vejo uma folha mexendo ali, né, nesse ângulo que eu estou olhando diretamente para cá, mas se eu vejo alguma coisa mexendo aqui na minha lateral, rapidamente a minha mente, o meu raciocínio lógico, ele isola ou não aquilo ali para mim. Como? Eu olho, é o vento. Não, eu olho, é só um galinho. Opa, aquilo ali é porque alguma coisa mexeu. Por exemplo, tem um passarinho ali à retaguarda que vocês não estão conseguindo observar porque está atrás da câmera, né? Mas ele está ali. Então, quando ele mexe um galho, ele faz uma mexida, né? Um movimento característico de toque. Não é um característico do vento, tá? Porque o vento não vai mexer uma folha ou um galho apenas, ele vai mexer um coletivo de galhos, um coletivo de folhas ali, né? Um pássaro, um animal não. Então isso, ele aumenta o meu raciocínio rápido, lógico e analítico, beleza? Dentre muitas outras coisas. Por exemplo, vou dar aqui um bônus para vocês, mais um bônus para vocês. Imagina que vocês estão andando, né? E aquela percepção de regularidade, por exemplo. Tem muita gente que acha que as formigas, né, elas são bagunceiras ou anda toda alvoroçada, toda baguncenta ali, né? Não. Para quem é rastreador, não. Para quem é amante da natureza, não. Por que não? Pessoal, quando a formiga ela anda, lógico que ela não anda uma atrás da outra igual uma formatura militar. Logicamente que não é assim. Mas o bagunçado organizado dela, né, entre aspas, seria o quê? Tá ali, uma atrás da outra, uma entra, outra sai do seu ninho ali, do seu formigueiro, né, elas entram e saem dali e pronto. Só que quando alguém, ou alguma coisa, por exemplo, cai um galho em cima de uma trilha de formiga, né? As folhas estão mexendo aqui, pessoal. Então, pessoal, imagina vocês, quando cai um galho, ou quando alguém pisa no formigueiro, aquelas formigas ali que estavam teoricamente alinhadas naquela trilha que elas fazem, né? Elas ficam todas alvoroçadas. Então aquilo ali tem um tempo, tem um delta tempo, tá? Para elas voltarem à normalidade. Ou elas passam por cima do galho, ou elas dão a volta no galho. E se tiver formigas esmagadas ali, as formigas soldados vêm, recolhem aquelas formigas esmagadas e levam para o seu ninho, tá ok? Só que quando alguém passa ali, esse alvoroço, melhor dizendo, esse alvoroço, ele tem um delta tempo para ele se ajustar, para ele voltar ao normal. E esse tempo ele é mensurável, tá ok? Então, se você passar em alguma trilha de formiga, né, e ver que aquela trilha ali ela está toda organizada, quer dizer que tem tempo, já que se caso alguém passou por ali, passou, às vezes nem pisou em cima, mas se por acaso vocês chegarem e ver que aquela trilha de formiga está toda alvoroçada, né, tem pouco tempo, esse pouco tempo gira em torno de 10 a 15 minutos, depende do local que você está, depende da temperatura, depende de tudo isso. Então ele demora, né, ele leva, né, cerca de 10 a 15 minutos para poder voltar à normalidade. Tá ok, pessoal? E as formigas soldados que vêm e recolhem, você pode ainda vê-las até 20 minutos. Então, de 15 a 20 minutos, você ainda pode ver aquelas formigas ali recolhendo as formigas esmagadas, caso alguém tenha pisado. Isso daí te dá uma estimativa muito boa, muito precisa, que alguém passou por ali. E lógico, se você chegar lá, digamos que aquela espécie, aquele tipo, aquele ambiente favorece com que as formigas se recolham até 10 minutos. Você chega lá, elas estão muito alvoroçadas ainda, está tudo muito agitado e não sei o que, quer dizer que tem muito menos de 10 minutos que alguém passou. Às vezes a pessoa que você está procurando, né, ela acabou de passar ali, às vezes menos de 5 minutos. Então isso nos dá uma vantagem no ambiente muito grande, uma vantagem operacional, uma vantagem tática, né, situacional muito grande. Tá ok, pessoal? Então pense nisso aí, sempre que vocês, principalmente os policiais e as equipes de resgate, sempre que vocês forem em busca de alguém, pense nisso. Qual é o tipo, tá, de substrato que eu vou encontrar? E naquele tipo de substrato, qual é o tipo de rastro, de sinais que eu vou encontrar? Beleza? Por quê? O segundo ponto, por que eu devo estudar mais sobre rastreamento? Para quê? Tá ok? E como buscar essas informações? Então hoje nós temos aí, como eu falei, né? Então temos aí o Carcará Santana, um excelente instrutor. Vou deixar aí, ó, vai estar passando aí no vídeo o telefone dele, tá? Tem um professor Sérgio de Oliveira Neto, o autor dos 8 livros que eu comentei, né? Se você quer adquirir um dos livros do professor,
você entra em contato com ele pelo e-mail humanorastreamento@gmail.com, tá ok? Temos também diversos autores internacionais, o nosso parceiro daquele webinário que eu falei, internacional que eu fiz, a instrutora, né? Eu anotei aqui porque o nome dela é um pouco complicado de falar, né? Um abraço, Kitlin. O nome dela é Kitlin Walken, tá? O site dela é o thewayoftracking.com, thewayoftracking.com. Também vou deixar aí, tá? Passando no vídeo e na descrição, tá? Então, pessoal, se você quiser ter o conhecimento de rastreamento, tem o professor Sérgio aqui no Brasil, tem o Carcará Santana aqui no Brasil, tem a nossa equipe aqui no Brasil. E se você estiver morando nos Estados Unidos ou na Europa e estiver assistindo esse vídeo, busque lá no site The Way of Tracking e converse lá com a Kitlin, né? O nome dela são dois, tá, pessoal? É Kitlin. Vou deixar aí também na descrição. Entre em contato com ela e fala para todos eles aí, fala que você assistiu esse vídeo aqui no nosso canal, tá? Para que eles possam te dar o tratamento que você merece, porque todos eles são parceiros da nossa equipe e eles vão te dar um tratamento diferenciado por causa disso aí. Beleza, pessoal? Não que o tratamento para as outras pessoas são excelentes, mas para os nossos amigos e conhecidos eles vão dar um tratamento diferenciado. Beleza? Então, pessoal, esse daí foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se não gostou, deixe aí também seus comentários, tá? Que para a gente poder cada vez mais melhorar os nossos vídeos aí, beleza? Então, pessoal, esse daqui foi o nosso cenário, ó, a nossa rede de selva aí. Estamos aqui fazendo uma atividade, né? Aproveitar hoje esse feriadão. Ali a nossa nova bandeira, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu sou Fernando Riva, instrutor-chefe, coordenador da equipe Onça Negra, sobrevivência e montanhismo. E desejo a todos aí uma vida longa e próspera, tá? E fé na missão. Selva!